falar de família é falar do coração que tá fora do peito, né? E não é fácil para ninguém. Eu não quero ser do mal nem nada, mas essa distância aí entre dois corpos, né? Ou entre corações, é uma coisa que pega muito para todo mundo. Meu mano, Dara, diga aí, você que tá num processo. É interessante essas ligações que você colocou na palavra distância, porque quando eu vi os temas, quando eu vi os temas de hoje, distância, eu pensei em distância, distância assim, eh, como se diz, a distância física, né? Porque nesses tempos de hoje, todo mundo está distante. Para nós capoeiristas, eu tô dando aula ainda hoje, esses dias eu faço aula fora, mas mesmo aula de capoeira está diferente porque tem que ter distância. Estamos tentando respeitar, né? Que tem que colocar um pouquinho de distância entre as pessoas. Então até o treinamento mudou. Para nós capoeiristas, a gente na verdade nem percebe quanto a gente está próximo um do outro, numa roda de capoeira, ombro contra ombro, cantando, num jogo de capoeira, entrando na distância do outro. Essa coisa de distância, toda aula de capoeira a gente fala de tempo, distância, movimento, tempo, distância, são coisas fundamentais para a gente. Então, quando eu vi distância, eu estava pensando mais nisso. Mas agora a ligação que você fez com distância de tempo é engraçado porque eu estava pensando nisso no tempo. O tempo mudou. Você estava falando de 1 hora em cada lugar diferente. 1 hora em Paris, para ir de um lugar para outro, uma cidade louca como Paris, pô, 1 hora não é nada não. Só que isso tudo mudou, porque a vida toda mudou esse último ano, porque todo mundo está mais em casa, tem menos trânsito, o tempo mudou. E é engraçado, a gente está reaprendendo o tempo. Eh, Naquela correria louca, numa cidade grande que a gente estava correndo de um lado para o outro toda hora. É, é engraçado, a gente está reaprendendo. Tem muita gente trabalhando em casa agora, com computador, trabalhando em casa, passando mais tempo com família e reaprendendo a passar mais tempo com a família, com os filhos, e passar e o isolamento, é engraçado que o isolamento tem lugares onde reaproximou pessoas com as famílias deles, então a distância ficou menor com o isolamento. De um lado ficou maior, do outro ficou menor. Então é interessante ver tudo isso. Mas agora sim, essa distância, assim que você está falando agora do distância com uma pessoa, distância assim emocional, isso é uma coisa que é aprendizagem também, né? A gente aprende toda hora. Eu eu me sinto aquela coisa de aluno eterno na vida, né? Eu pensava que com 40 anos eu já sabia da vida, sei porra nenhuma, estou aprendendo tudo de novo hoje. É muito engraçado de ver que é sempre quando você acha que sabe que realiza que, na verdade, sabe nada. Quando você aprende isso, aí você vê que tinha tudo isso atrás que você não sabia. E, e eu estou numa fase na minha vida que estou recomeçando tudo, como se eu estava recomeçando tudo, reaprendendo tudo e vendo que eu tenho muita coisa para aprender da vida, das pessoas, do ser humano e das relações com os outros. É muito interessante, não é fácil,
não é fácil realizar que você não sabe nada, é sempre complicado, mas é muito bom também, porque é, aprender é uma das coisas mais interessantes na vida. Se você fica sem procurar informação, sem procurar conhecimento, você fica vazio. E eu tô aprendendo muito. E distância faz que você se tá forçado em aprender, forçado em se eu não tenho a palavra, achar uma solução, se virar para achar solução, se virar para fazer coisa melhorar e não esperar que as coisas caiam do céu, né? Você tem que se virar. E isso é importante. E assim que eu tô lidando com essa distância que eu tenho hoje, né, nessa fase da minha vida. Obrigado, irmão. Maravilha. Interessante, são vários pontos aí citados. E quando a gente fala da distância de tempo, no Brasil a gente tem uma fala assim, né? Me dá um tempo. Tipo, espera um pouquinho, me dá um pouco de distância aí, tipo, dá licença um pouquinho, que eu preciso de tempo para mim. Eu, particularmente, sou muito bom com isso, né? Assim, sou meio diplomático para buscar esse tempo sem machucar ninguém, mas eu gosto muito de ter o meu tempo, né? Gosto de me distanciar às vezes das coisas, gosto de tentar, eu gosto de assim sair de mim para poder ver a situação, né? Um pouco tem um ditado africano que diz que quem está dentro da floresta não consegue enxergar a floresta, né? Mas quem está fora, quem olha, consegue olhar de cima, tem uma visão melhor. E eu procuro fazer isso. Às vezes eu consigo, ou tento, pelo menos, né? Entre aspas, me ignorar, sabe? E tá me enxergar como outro, né? Ver o meu redor e minhas situações e assim vai, né? Fora de mim, me distanciar dessa forma. A gente falou também, você falou de tempo, de aproveitar o tempo, né? Como otimizar o tempo. E um pouco do vovô Tico de novo, né? A gente vê assim, o Tico, ele, capoeiristicamente falando, tem várias características, né, na capoeira dele, é um cara muito versátil, né? Mas numa linha do tempo, uma distância aí de tempo, você percebe que hoje ele é um cara muito mais preciso, né? Perigoso, papai! É o perigo. Ele não esquiva saindo, não, ele esquiva entrando. Hein? A distância dele é outra. Isso é o perigo. Porque o tempo dele é outro, a distância é outra. E é interessante que, no pouco que eu conheço o Tico, ou do suficiente que eu conheço, você vê o Tico, a distância do Tico de ontem, assim, mais jovem, presente na nova geração que vem seguindo ele, né? Que se inspiram dele, que são muitos ótimos capoeiristas, e essa distância do Tico de hoje, né? Mais experiente e preciso. Como é que você vê essa distância, Tico? Do Tico de ontem, entre aspas, assim dizendo, né? Do Tico de hoje, sabe? Ou desse Tico dessa transição, né? Dessa distância, dessa transição de tempo, sabe? Do de ontem, que e o de hoje, que também é pá, quando precisa, porém é muito mais sossegado e preciso. Áudio. Então, muito obrigado, Gugu, pela frase aí, tá? Pela as eu até fiquei até emocionado aqui, né? Mas muito obrigado por você de diversificar e poder ver a minha capoeira de antes e a de agora. Eu fico muito. Mas antes de eu responder, eu vou te falar onde isso começou, né? É uma história um pouco triste, mas também que é engraçado. Alguns anos, é mais ou menos em 2004, se eu não me engano, eu estava nesse processo ainda de, sabe, eu estava na adolescência, mas nesse processo de, eu gosto da capoeira, só da movimentação, da acrobacia e disso e daquilo outro, e eu estava naquele gás, né?
menino, se caía hoje, amanhã já estava bom, né? Que nem hoje, que cai, é 2, 3 meses para curar, né? Mas, mas aí, tipo, eu tava nessa e eu fui para um evento, tá? Eu fui durante muitos anos, eu viajei muito para Israel. É tipo, vocês podem, não é querendo me falar que eu que tem pessoas lá que jogam igual a mim, mas eu sinto que eu tenho grande influência lá por conta de muitos anos lá, entendeu? E eu acho que para você ter uma influência lá, às vezes não é só obrigado as pessoas movimentar igual a você, mas sim as pessoas se inspirar em você e dar continuidade e botar para frente o que eles acham que deve ser legal da capoeira, da movimentação, da acrobacia. Mas resumindo, tava num batizado, era roda aberta, já no final do batizado, a roda abriu aqui. Aí eu fui jogar com um dos instrutores, o cara nem joga mais capoeira. O cara parou de capoeira, assim. Faz capoeira, mas ele é religioso, assim, e faz capoeira só pra galera da religião dele, assim, lá, né? Só que nessa época esse cara era muito bom de capoeira. Pô, esse cara eu lembro como se fosse hoje e eu dou graças a Deus eu lembrar desse momento, porque foi que fez eu sair e dizer, ah, eu vou treinar agora. Agora eu vou pra cima. Nunca mais eu vou passar por uma dessa. E se eu passar, vai ser difícil eu passar. Pô, o cara me deu uma vingativa, rapaz. Sabe aquela vingativa que você não sabe como caiu, só sabe que girou assim, ó, e bam, no chão. Eu caí procurando o chão ainda meio assim. Aí passou. Aí um dos meus amigos falou assim, pô, na época, no começo do YouTube, né? Pô, você sai de casa, vai no batizado, vai pro batizado, antes de sair de casa tem que olhar, tem que ir lá no YouTube olhar o cara que vai estar lá para você poder ver o jeito que ele joga. Isso já 2004, né? No começo do YouTube. Aí eu falei, porra, que vacilo. Aí o cara me deu essa vingativa e desde então eu falei, pô, essa capoeira ela é muito diversa e não dá para parar só nisso daqui. Aí em cima disso eu deixei um pouco de lado essa coisa da acrobacia constante e da movimentação e fui mais querendo aprender mesmo a malícia, né? Para não passar mais os venenos, porque uma coisa é você fazer acrobacia pro show, outra coisa é na hora que o bicho tá pegando você ter recurso para segurar a onda lá. E com isso eu fui amadurecendo, né? Claro que foi um processo muito longo. Até hoje eu continuo aprendendo um pouco, sempre estou assistindo todo mundo, sempre eu nunca vejo um jogo do Gugu uma vez ou uma aula uma vez. Eu sempre assisto 2, 3 vezes, eu sempre vejo o Faísca num jogo 2, 3 vezes no mesmo jogo, porque em cima disso você vai criando mais experiência em cima do que o cara está fazendo lá. E não sei como isso acontece, eu não sei se isso acontece com vocês, mas também de tanto você tá vendo, chega uma hora que o seu corpo por si só, na situação, ele já dá o jeito dele, tá? Às vezes acontece que eu tô num momento, o cara me deu uma banda lá, eu caí, saí por cima aqui, pai, se você perguntar depois o que foi, como eu fiz, eu não vou saber responder. Aí é onde eu entro nessa coisa da linha do tempo, né? Nesse ponto. É, o que fez eu ser assim hoje, tá nesse processo, é porque eu me distanciei um pouco da minha geração que estava mais querendo aquela coisa e procurei estar mais voltado para capoeira mesmo, né? Porque a acrobacia é massa, toda essa diversidade do floreio, da movimentação é massa, mas também você entrar numa roda e poder trocar, se conectar com um camarada e jogar com ele no mesmo nível que ele, ou até mesmo ele tem um nível mais baixo do que você e você jogar no nível dele e ainda se manter e se impor lá, eu acho que isso é uma coisa que é para poucos, sabe? Ter essa visão assim, eu acho que isso é para poucos.
E terminando aqui, porque eu gosto de falar muito, já terminando aqui, e eu acho que é isso que fez eu ficar nesse caminho de evolução, né? Porque evolução constante. Se vocês me assistir 10 anos atrás e me assistir 5 anos atrás e me assistir hoje, você pode ver que tem muitas diferenças, muitos pontos que eu não perdi, mas que eu utilizo menos e só vou usando de acordo com o que é necessário, né? Então, usando a frase dos velhos mestres, né? O capoeira corre para não morrer e ai daquele que corre atrás do capoeira, né? Então, eu vou seguindo a minha filosofia nessa daqui, tá?